Fala galera, estamos então prestes a ver o nosso grande zumbi, variante, mutante, sei lá, como é que a gente vai chamar, né? Essa nova particularidade que vai acontecer no quinto episódio da Dead City, porque simplesmente nós seremos levados lá para os esgotos, onde muita coisa aconteceu, aqueles esgotos de Nova York, como já está tão bem preparado desde o primeiro episódio, onde simplesmente o Tomazino, a sua esposa e também Maggie simplesmente entraram naquela penumbra no final do quarto episódio e estarão ali nesses esgotos conhecendo, cara, essa variação que parece, para começar assim, ó, uma grande junção de vários zumbis em um só. Ele parece um grande Goro, né, de Mortal Kombat, assim, gigantesco, onde, cara, essa junção toda de vários braços e coisas e afins vai levar uma sequência de ação assim, ó, que eu espero, o meu grande hype, sensacional nesse duelo contra Meg. Eu começo a teorizar muito, tá? Que a gente vai ter duas consequências já diretas para essa variação aí. Cara, Tomazino e a esposa dele, eles permaneceram vivos lá no quarto episódio, eu acho que para terem essa consequência fatal, porque não vai ser a Maggie que esse zumbi vai matar, né? A gente sabe que a Maggie, cara, ela vai enfrentar, mas enfrentar cara a cara e conseguir de alguma maneira derrotar esse zumbi. É isso que vai acontecer e essas duas consequências estando na frente dela antes ali vão trazer, obviamente, não só o perigo, mas, cara, aumentar a tensão de tudo que está acontecendo e deixar tudo basicamente não só a perigo, mas para que a gente, espectador, também consiga entender o quê? Cara, a escala de poder e de perigo que existe dessa variação que a gente vai ver ali presente ali. E esse termo variação mutante, cara, é obviamente que de cada um de nós, esse termo ele pode simplesmente variar, tá? Basicamente isso. Mas por enquanto a gente tem que ir falando dessa questão de variações e tudo mais. Tem uma coisa que é importante, né? O croata também ele menciona muito em relação aos seus estudos, em relação de usar os zumbis ali como combustível, que também pode ter muito a ver com o que aconteceu lá embaixo nos esgotos também. Não sei se a explicação vai ficar tão clara pra gente agora, tá? Mas o principal é o quê? Pô, todo mundo sentiu, cara, um hype violento pra ver esse zumbi em ação desde o momento que ele apareceu lá no trailer principal, quando foi liberado de Dead City. E eu até na última live, junto com o Henrique, junto com vocês, me lembrei muito daquele sentimento de ver o grande Baiacu, cara, no trailer final de The Last of Us, e ele foi aparecer lá na frente também, se não me engano, foi também no quinto episódio de The Last of Us que apareceu. Eu já tinha jogado o jogo, mas eu tô falando em relação à experiência espectador assistindo a série. Que também, pô, a expectativa para ver o surgimento dele e ele realmente em ação era gigantesco. E aqui finalmente tá preparado pra gente até quando que isso vai acontecer. O Dead City se preocupou em realmente dentro da sua trama deixar esse perigo sempre claro onde é que poderia aparecer e onde realmente vai aparecer esse zumbi aqui. Então, cara, tá tudo assim, ó, pronto pra Dead City nesse momento mostrar uma baita de uma sequência de ação. Mas uma baita sequência de ação. E eu não espero menos do que isso. Porque o meu hype tá tão lá em cima pra realmente, assim, ó, ver não só como é que vai ser, cara, esse zumbi literalmente na sua execução, ele apareceu na tela pra gente, mas também, cara, pra ver esse duelo dele com a Maggie. E como é que a Maggie vai resolver tudo isso que tá acontecendo. Então, galera, pô, obviamente que a gente já conversou demais sobre essa questão de zumbis variantes. Tem toda a questão de timeline, entendeu? Pô, Dead City tá lá na frente, a gente não sabe quanto tempo. Tá? Tem um disse que me disse daqui, ou não sei o que de lá, menciona tal coisa aqui. É aquela bagunça de timeline de The Walking Dead como a gente conhece. Então tudo aquilo que voltou como tema na última parte de The Walking Dead, tudo mais, da questão, das variações, tudo mais meio que se perdeu de novo assim para Dead City e o que a gente vai ver aqui é muito próprio da trama de Dead City, muito próprio de Nova York, Manhattan, esgotos. É muito próprio, tá? Não tem uma conversa clara e direta com o que a gente viu voltar a acontecer na parte final da série principal. Muito menos, cara, com outras coisas que a gente já conversou demais assim sobre as ideias de Frank Darabont, lá do começo da série, que o Kirkman não queria e o Darabont queria. Primeira cena de The Walking Dead. Primeira cena de The Walking Dead. Menininha baixando, pegando lá os ursinhos e tudo mais. Cara, é outra conversa, é outra história. Ou seja, existe sim um problema do que voltou a ser apresentado lá
no final de The Walking Dead para essa passagem de tempo de timeline, começo da história de Dead City, onde esse assunto das variantes se perdeu novamente. O que a gente vai ver repetindo, é muito próprio em relação à trama, Nova York, Manhattan, esgotos. Ah, mas em Daryl a gente vai ver isso ali acontecer de novo. Tá, mas querendo ou não, essas variações, né, elas, assim como o próprio Aaron fala, né, lá na parte final de The Walking Dead, ah, mas eu vi rumores que em tais locais e tal, não sei o que, eu vi, tararara. Cara, existe muita possibilidade para isso. E é estranho que essas coisas vão se perdendo no caminho para daqui a pouco voltar, tá, mas vai voltar na França, entendeu? Tá, mas isso se perde aqui nessa situação toda que estava construída dentro, né, da continuidade da história dos personagens em si que estavam tendo esse conhecimento ali no final da série principal. Não adianta, cara. Essa bagunça, ela é algo que, quanto mais a gente tenta achar uma explicação, quanto mais a gente tenta achar uma linha realmente que vai traduzir isso de uma forma racional, mais a gente vai achar gavetas e gavetas e gavetas, onde a gente não vai conseguir formar realmente essa linha, porque nem eles estão preocupados com isso. Essa que é a real. Nem eles estão preocupados com isso. Então, o que é o principal? Cara, tomara que o episódio de amanhã entregue essa variação, esse mutante, essa mutação, o que for, maneira que quiser chamar, que seja foda, que seja uma baita sequência de ação, que ele seja realmente assim, ó, na sua execução, cara, ameaçador, seja uma cena de tensão, seja bastante violento, seja gore, seja entrando realmente com um terror dentro do nosso gênero zumbi aqui e que o duelo dele com a Meg seja assim, ó, espetacular para dizer o mínimo. Galera, coloquem embaixo nos comentários a expectativa de vocês, lembrando que amanhã nosso mago Guilherme Catai vai pegar o episódio, vai legendar o episódio. A gente sempre tem que ajudar o Guilherme Catai porque ele faz esse serviço foda de fã para todos nós fãs desse universo aqui de Walking Dead. E amanhã, galera, crítica completa liberada aqui no canal do quinto episódio e também já, cara, vídeo específico com a promo, com a sinopse e muitas teorias sobre o sexto e último episódio que a gente vai ter de Dead City, talvez nessa primeira temporada aqui e tudo mais. E uma coisa importante, amanhã é o primeiro episódio, é dirigido pela Ganja Monteiro, a diretora brasileira que comanda esses 2 últimos episódios de The Walking Dead City. Take 04, viva o sonho aqui!